falar sobre processos obsessivos. Eu estava lendo aqui há pouco. O silêncio é a maior das preces. É uma frase interessante que nós interpretamos como silêncio da voz. A gente tem que ficar quietinho com a nossa voz, né? E, na verdade é o silêncio mental. Quando o nosso pensamento está muito perturbado, muito agitado, muito tenso, muito irrequieto, é esse silêncio que a gente precisa aprender a colocar na nossa mente. E daí nós interpretamos como se fosse a fala em si. Mas a fala em si, quando ela é bem direcionada no sentido da alegria, no sentido de um assunto que procura trazer um equilíbrio, ela é muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Nós fomos feitos para conversarmos. Agora imaginem, à medida que nós vamos evoluindo, e não mais usaremos a palavra, porque esse é o nosso destino, não usar mais a palavra, usar somente o pensamento. Meu Deus! Não haverá segredos, não haverá coisas ocultas, né? Aquilo que é oculto será revelado. Então a pessoa vem e te abraça com todo o maior sorriso e o pensamento dela está ali negro, né? E você faz essa leitura. Para isso nós precisamos estarmos muito melhores, para que esses pensamentos não sejam mais comuns, como é ainda hoje. Muito bem. Já aqueci um pouquinho os motores e nós vamos falar um pouquinho sobre processos obsessivos na casa espírita, ou mesmo leituras, ou mesmo na mídia. Nós vimos falar muito sobre essa questão da obsessão, dos ataques dos espíritos, sobre demônios, sobre senhores do mal, mas isso fica meio que fantasioso, meio que na área da fantasia, do achismo. E nós precisamos esclarecer um pouco melhor para que o entendimento, o esclarecimento nos mostre a realidade desses mecanismos, desses processos e como isso reflete sobre nós, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos, sobre aqueles que convivem conosco. É sobre isso que a gente vai falar. Bem? Então, essa imagem, ela tem Jesus e temos um espírito do mal, um espírito satânico, obsediando, atacando, tentando falar, convencer Jesus de algumas coisas em que ele vai, é uma passagem bonita no Evangelho, em que ele vai responder para esse espírito aquilo que é a missão dele. E essa pintura ela é interessante porque, vejam, fala ao pé do ouvido. Não vem com pancadaria, com ataques violentos, não, é sutil, é delicado, é leve, é doce, é conquistador, é sedutor. Não? Espíritos que agem dessa forma são os mais perigosos. Quando vem bravo, né, Lino? Quando vem violento, quando vem agredindo, não, nós já compreendemos que esse irmão ele é mais sofredor do que realmente um espírito do mal, um espírito perverso. Os espíritos perversos são muito sutis, muito astutos, muito inteligentes. Deu 9 horas, agora é a hora da prece. Achou que eu tinha esquecido. Então, a casa está cheia é um motivo de preocupação e de alegria para nós, né? Porque as cadeiras que nós compramos já não são suficientes. Mas isso é muito bom. Se cada um de nós traz em média 5 espíritos conosco para assistir ao nosso encontro, olha a multidão que tem aqui, né? Mas vamos falar com esse mestre um pouquinho, que é Jesus. Jesus, mestre amigo, quando nos ensina que o Pai olha por todos nós, que não estamos órfãos, que não estamos abandonados,
que há amigos generosos, amigos de longa data que nos acompanham e que também nós carregamos diante dos nossos erros do passado, amigos que hoje são nossos inimigos. Aqueles que nós hoje acreditamos que nos perseguem, mas nos esquecemos, pela misericórdia do Pai, todo o mal que fizemos a eles no passado. Amigos ressentidos, amigos magoados, amigos que querem sim nos acompanhar para o acerto de contas. Mas te pedimos, Mestre, que a mesma misericórdia que todos nós recebemos, também eles possam despertar, porque ela está à disposição de todos aqueles que querem recomeçar, assim como nós desejamos se tivermos a oportunidade. Que o nosso amor, que o nosso esforço, que a nossa jornada de bondade também sirva para beneficiá-los, ampará-los e ajudá-los a serem socorridos na tua paz e no teu amor hoje e sempre. Muito bom. Então hoje precisamos entender a palavra processos. Então eu coloquei aqui abaixo, ação contínua e prolongada que expressa continuidade na realização de determinada atividade. Então, quando nós falamos em obsessão, é um processo. É algo que vai ser contínuo, vai ser prolongado, pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e tem um determinado propósito. E esse determinado propósito, no processo obsessivo, é causar mal àquele encarnado que foi descoberto pelo espírito que deseja o acerto de contas. Para melhorar um pouquinho mais, coloquei esse quadro com a pergunta: o que é a obsessão? Precisamos entender isso. A obsessão é como uma doença, como nós conhecemos, com a diferença que ela é causada por um ou mais espíritos. A obsessão, assim como uma doença, por exemplo, um câncer, que vai se instalando pouco a pouco, e vai se espalhando sobre o encarnado, sobre a alma do encarnado, assim como o câncer se espalha sobre o corpo do encarnado, que vai dominando. E o encarnado pode ser criança, pode ser idoso, pode ser jovem, pode ser adulto, pode ser espírita, pode ser de qualquer doutrina, de qualquer religião. Ele vai se tornar escravo do espírito ou dos espíritos obsessores, os perseguidores. Porque esse processo de envolvimento e de escravidão, ele é lento, ele vai pouco a pouco. Nós vamos aceitando isso de uma forma quase inconsciente, essa influência deles. Porque se eles viessem de uma forma abrupta, violenta, nós rejeitaríamos, porque nós sentiríamos que não é bom. Mas eles vão agir de forma muito sutil, muito delicada. Então a obsessão é isso. Ela pouco a pouco vai se instalando em nossa mente. Não é no nosso corpo. Os nossos pensamentos vão sendo controlados lentamente por esses espíritos, com um propósito: entender que os espíritos que praticam obsessão, que perseguem o encarnado, que perseguem a criança, que perseguem o idoso, não há diferença para eles como existem para nós, faixa de idade, se é jovem, se é pequeno, se tem 1 ano, se tem 2, isso não existe para eles. É exercida por um espírito que está mal. Ele está mal. Algo aconteceu com ele que gerou um desequilíbrio, que o levou a se tornar como nós o estamos vendo agora. Mas não podemos esquecer que assim como nós temos família, como nós temos entes queridos, como nós amamos, como nós gostamos, como nós respeitamos, eles também têm os seus entes queridos. Eles também amam, eles também respeitam, eles também se preocupam com esses entes queridos. Mas quando se diz em relação àquele que ele está perseguindo, ele vai usar de toda a crueldade de que ele é capaz, e até mais do que isso, contrata outros espíritos para ajudá-lo nesse processo obsessivo, para que o encarnado não tenha descanso 24 horas. Sai um, chega o outro, sai um, há um processo de substituição.
E esse ataque ele vai prejudicar mentalmente, fisicamente e espiritualmente o encarnado. Não dorme, não come, vive em angústia, vive em desespero. Esse ataque o tempo todo vai esgotando o encarnado. Ele vai se tornando incapaz de levar a vida dele. E começa a haver uma associação com uma série de outros achismos, onde o encarnado vai procurar vários recursos que não trazem resultado. E ele entra em processo de desânimo. Nada que eu procuro, há anos eu procuro uma solução para o meu caso e não encontro respostas. Não encontro aquilo que eu tanto busco. E é exatamente isso que eles querem, que você comece a perder a confiança em si, a confiança naqueles que são os profissionais de saúde, seja da área da psiquiatria, da psicologia, seja da área da neurociência, seja da área médica como um todo, e também perder a fé, a confiança de que existe um Deus que pode sim, e nos ama e nos auxilia de todas as formas. Então eles deterioram toda a sua condição psicológica de que há sim uma solução para o processo que essa pessoa está vivenciando. Mas a pergunta que nós temos a seguir é: o que leva alguém a ser obsediado, a ser atacado? Como é que esses espíritos escolhem alguém? Primeira coisa, são inúmeras causas, mas a principal é aquilo que nós somos moral e eticamente. Não é o que eu mostro, não é o que eu finjo ser. É o momento em que eu entro dentro da minha própria consciência, no meu eu profundo, e eu sei o que eu sou. Se eu sou egoísta, se eu sou falso, se eu sou supérfluo, se eu sou hipócrita, se eu sou mentiroso, se eu sou ganancioso. É isso que eles olham. Não é o que eu estou mostrando aqui. E eles vão analisar isso não só nesta vida, como outras vidas passadas, onde nós usamos tudo isso para prejudicá-los. Portanto, tem uma pergunta que é respondida nesse slide. Por que é que existem crianças, desde a mais tenra idade, já sofrendo ataque de espíritos? 4 aninhos, 5 aninhos, 6 anos, 7 anos. Por que é? Se é imperfeição moral, somente dessa vida, essa criança ainda não teve tempo de ser imperfeita moralmente. Ela ainda está em formação moral da família, do pai, da mãe, dos avós, dos amigos, da escola, da sociedade. Mas ela é imperfeita moralmente de outras existências. E nessas existências passadas, essa imperfeição causou grandes problemas, grandes conflitos, que permite a atuação do espírito que está mal na encarnação atual. Ele localiza essa pessoa do passado encarnada no dia de hoje, ou como homem, ou como mulher, não importa o sexo. Porque como é que ele consegue identificar? Porque se ele foi homem no passado e hoje encarna como mulher, como é que o espírito identifica, mesmo num corpo feminino, um adversário do passado? Pela energia que nós possuímos. Nós temos uma energia particular. Todos nós não temos uma digital, que não é igual em qualquer lugar, que não se repete. A nossa energia espiritual é dessa forma. Portanto, ele vai procurar localizar aquela energia do passado e leva anos, às vezes, procurando, mas encontra. E quando encontra, ele começa a agir. Então, o processo obsessivo não é simplesmente um espírito se aproximar e escolher alguém para atacar. Não é dessa forma. Pode até acontecer, mas o mais comum é um processo de acerto de contas, sim. Bem? Como combater a obsessão? A Sônia mostrou na semana passada as técnicas que eles usam. E como é que nós vamos combater, como é que nós vamos enfrentar a dinâmica, as técnicas, a forma com que eles se aproximam de nós e procuram nos atacar. Para nos garantirmos contra a obsessão, nós temos que fortalecer a alma. Não é o corpo. Nós temos que fortalecer a nossa ética. Nós temos que fortalecer o nosso conceito moral. Muito difícil para nós. Muito difícil. Por quê? Porque nós não aprendemos, nós não fomos orientados a desenvolver conceitos éticos morais. Nós somos orientados, ensinados a conquistar, a ganhar,
a obter aquilo que nós entendemos, como nos ensinaram, recursos para nos garantir uma boa vida, nos garantir a capacidade de ter uma família, de ter bens, para que nós possamos morrer com tranquilidade e em paz, cercados pelos nossos que estão muito bem acomodados na sociedade. Nós somos ensinados para isso. E nós somos ensinados a competir para ter mais. Mas todos aqueles conceitos éticos, morais dos grandes filósofos do passado foram esquecidos. Se nós tivéssemos aprendido lá na tenra infância, na nossa escola, o que é ética, o que é moral, o que é ser bom, o que é ser fraterno, o que é fazer parte da humanidade, a nossa alma seria fortalecida desde aquele momento. E agora nós temos que procurar esse fortalecimento sofrendo ataques, passando por grandes dificuldades. Consequentemente, o obsidiado, aquele que está sendo envolvido por espíritos que estão maus, temos que entender isso. E eu vou mostrar por que temos que entender. Tem a necessidade de se melhorar. Se ele não se melhorar, quando ele faz esse esforço para melhorar, já é suficiente, só o esforço que ele faz para livrá-lo do obsessor sem a necessidade de ajuda. Não precisa da casa espírita, não precisa de outros para ajudar. No processo obsessivo que se inicia, que está começando, se ele percebe que alguma coisa está perturbando, está desequilibrando, e isso está relacionado com alguma conduta que ele está tomando, que não é ética, que não é moral, não de acordo com a sociedade, mas sim de acordo com o Evangelho de Jesus, ele consegue se libertar, porque ele muda o comportamento, ele fortalece o seu pensamento e afasta esse espírito. Mas, se ele não percebe isso, ele não consegue se libertar do processo obsessivo. Lembra que eu falei que é de longa duração? Pode ter começado lá na infância, está com 30, 35, 40 anos de idade. E passa por momentos de depressão, passa por momentos de euforia, depois melhora, determinados momentos deseja o isolamento, depois ele quer ter um conceito de sociedade, que nós classificamos como bipolaridade, nível 1, espectro de bipolaridade. Nós vamos classificando essas mudanças de comportamento. Mas a pessoa que se encontra em um quadro mais avançado do que a obsessão simples, está nesse quadro aqui que é subjugação. A subjugação, nesse caso, a pessoa já não tem mais a vontade própria. E nós temos exemplos disso. Parece que ele mudou, ele não é mais o mesmo. Antes ele praticava esportes, ele gostava de festas, ele gostava de conversar, ele tocava violão, ele participava de encontros, e agora ele parece que ele perdeu a vontade. Ele não tem mais controle sobre o corpo, quer ficar o tempo todo deitado, quer ficar o tempo todo no escuro, quer ficar o tempo todo em silêncio. Ele perde inclusive o controle sobre o seu livre-arbítrio, as suas escolhas. Ele não manifesta nenhuma vontade. Você gostaria de fazer tal coisa? Não, hoje eu não estou com vontade, deixa para outra hora. Mas você gostava tanto disso? Não, mas agora eu prefiro ficar um pouquinho mais quieto. São sinais precoces e delicados de que pode sim estar já um processo de subjugação. Nessa fase onde esses irmãos se encontram, precisa de ajuda de outras pessoas com conhecimento de técnicas dos obsessores. E por que eu digo conhecimento? Não basta, como nós vemos na TV, o meio evangélico expulsando demônios. Naqueles quadros que eles apresentam, aquilo tudo é combinado. Porque quando acontece o processo de subjugação, não adianta usar de violência, não adianta usar de acusações, não adianta usar de ameaças, isso fortalece o espírito. E esse fortalecimento precisa ser entendido, que aquele irmão que está ali assediando o seu filho, o seu esposo, o seu irmão ou você mesmo, esse espírito, procurando lugar, Soninha? Não, senhor. Ah, bom. Esse espírito, ele precisa ser orientado, esclarecido, para que consiga entender o que motiva o espírito a fazer isso. Essa é a questão.
O que é que te faz fazer isso, meu irmão? Conte-me a sua história. Para isso é necessário conversar com ele. Não adianta expulsá-lo. Não adianta fazer rezas. Não adianta desejar a ele que ele vá para o inferno. Não adianta desejar a ele que ele vá para a luz. Isso não é o necessário. É necessário contar, entender a história dele. Porque quase sempre a obsessão é uma vingança. Quantas vezes nós mesmos aqui na nossa infância, ou mesmo na nossa adolescência, na nossa fase adulta, já tivemos os nossos inimigos pessoais? Quantas vezes? Onde nós desejamos mal a essas pessoas. Desejamos que algo de ruim acontecesse a elas. Só que nós estamos encarnados, não temos como ir até lá e fazer mal a essa pessoa, destruí-la, sem responder às leis da nossa sociedade. Mas o espírito não tem corpo. O espírito não precisa andar como nós andamos. Basta a conexão mental. É quando ele se conecta mentalmente conosco e a nossa mente aceita, ele já está ao nosso lado, influenciando de acordo com a sua vontade, lentamente, sem pressa. Não há pressa no processo obsessivo. Quanto mais tempo leva, melhor para ele. Porque quando ele toma conta realmente, dificilmente o encarnado consegue se libertar. Muito difícil. Portanto, ela exprime uma vingança, um acerto de contas, que é utilizada por espírito, cuja origem dessa vingança está nas relações que o obsidiado teve com ele no passado. Pode ter sido uma esposa, pode ter sido um amigo que você enganou, que você tirou todo o conforto dele, retirou todos os bens econômicos, o enganou, destruiu a sua família, destruiu as suas posses, e ele acaba, por exemplo, se enforcando, se matando diante de tanto desespero que você causou, que eu causei. E nesse sentido, esse ódio com que ele desencarna nos liga. E não importa quanto tempo passa, ele ficará nos procurando. E ele vai utilizar essa conexão que já é do passado para reforçar a sua atuação. E ele conhece-nos, não só agora, como nós fomos no passado. Quem de nós aqui se lembra do que fomos no passado? O que nós fizemos? Nenhum de nós. Não temos essa lembrança, graças a Deus. Esse esquecimento do passado é o que nos permite perdoar o inimigo. Esse esquecimento do passado nos permite receber um adversário como filho. Nos permite nascer numa família que nós violentamos e causamos grande mal. É esse esquecimento que vai acertando as contas na prática do processo de fraternidade. Não é nem de amor. E assim nós vamos burilando, acertando as arestas do passado. Por isso nós temos essas grandes desavenças nas famílias. Um irmão que se dá melhor com o outro. Um pai que gosta mais de um filho do que do outro. Há uma afinidade maior de um para com o outro. Há uma rejeição de um para com o outro. As mães são espertas nesse mecanismo. Ah, mãe, você gosta mais de fulano do que de Beltrano, do que de mim. Não, meu filho, eu amo todos do mesmo jeito. Grande mentira. Porque ela sabe no fim, no coração dela, que ela gosta mais de um do que do outro. Mas ela precisa trabalhar esse equilíbrio na família. Porque é ela que agrega. Mas há mães que não estão preparadas para isso. E demonstram claramente a rejeição para um filho e a aceitação para o outro. Mas não é porque ela o deseja, é porque aquele passado é muito forte dela e ela não consegue explicar porque rejeita o filho, às vezes, já dentro do útero. Dentro do útero ela sente que aquele que está para nascer não é aceitado por ela, tem algo ali que não combina. Tem uma energia ali que a faz passar mal, ela não dorme, ela vomita, ela tosse, ela tem problemas sérios de gestação, vai ao médico a todo momento, porque é preciso acertar essas energias para aquela criança nascer, ser acolhida, ser criada, cuidada,
esse desenvolver. É um dos mecanismos que acontece nesse processo, é a depressão pós-parto. Porque aquela energia toda daquele espírito que vem como filho, mas que está ligado ao passado, deixa em torno da mulher esse campo energético em que ela entra no processo de depressão, como nós conhecemos hoje. E é esse conviver que vai permitindo que esse mecanismo seja pouco a pouco diluído. E esse aceitar do espírito torna-se benéfico para ambos. Portanto, é sempre a procura de alguém para se vingar. Na obsessão grave, o que é que acontece com o obsidiado? O que acontece com aquele encarnado que precisa vir à casa espírita para receber o tratamento, para ser orientado? Nos casos de obsessão grave, ele está envolto e impregnado de uma energia. Tem uma energia em torno dele. E essa energia vai neutralizar a ação dos fluidos bons para ser expulsa. Daí é importante. Se eu estou com energias ruins em torno de mim, eu não devo procurar, posso até procurar, mas não devo procurar alguém que seja violento para falar com aquele espírito. Alguém que o expulsa. Porque para eu expulsar alguém, eu tenho que gerar uma energia em torno de mim de violência. E essa violência, ao se chocar com a do espírito, faz com que ele fique mais violento ainda. Nós temos que trabalhar energias contrárias a isso. Consequentemente, se o encarnado está impregnado de uma energia ruim, é necessário neutralizar essa energia. E o neutralizar dessa energia não é através do ataque ao espírito. Como é que eu limpo esses fluidos ruins que estão sobre o encarnado? Substituindo um mal por um bom. É o passe. Veja a responsabilidade do passista. O passista não pode e não deve adentrar a sala de passe com pensamentos ruins. Ele não deve adentrar a sala de passe com raiva. Ele não deve adentrar a sala de passe em processo depressivo. Ele não deve adentrar a sala de passe em angústia. Porque ele vai trabalhar energias que irão atuar sobre outra pessoa. E aquele fluido que ele está gerando, ele tem que estar conectado ao mais alto para que, ao circular essa energia por seu sangue, ao ir para as suas mãos, essa energia seja boa. Porque ao penetrar no campo energético do encarnado, onde o espírito está ligado, essa energia boa afasta o espírito. E o encarnado se sente aliviado. Às vezes fica sonolento, às vezes fica tonto, às vezes fica meio perdido, porque o afastamento do espírito sempre traz um reflexo no corpo daquele que está encarnado. Consequentemente, um fluido, uma energia ruim, não pode ser eliminado por outro igualmente mau. É muito necessário ter cuidado com aqueles que nós aceitamos para trabalhar sobre nós com imposição de mãos. Precisamos prestar muita atenção no que é que essa pessoa realmente trabalha, o que ela faz, no sentido de como eu estou saindo desse local após receber essas energias. Precisa avaliar, precisa entender, eu estou melhor, eu estou mais sereno, eu estou mais tranquilo, pode até passar depois. Mas se eu saio nauseado, choroso, angustiado, parece que piorou, algo não está funcionando direito naquele que lhe aplicou o passe. Portanto, a casa espírita tem a responsabilidade profunda e importante de preparar os passistas. Os nossos passistas são treinados, ensinados, orientados dentro do Evangelho de Jesus, para quando ele não estiver bem, ele avisa: eu não estou bem, eu preciso ficar em silêncio, eu não vou aplicar o passe hoje. Mas nem todos fazem dessa forma. Assim, vejam essa segunda imagem. Alguém que está fumando e bebendo. Há um espírito às costas dele, absorvendo essas emanações que obrigam o encarnado a fumar mais e a beber mais. Porque o espírito está se beneficiando disso. Consequentemente, os efeitos perniciosos da bebida e do cigarro e de outras drogas
permanecem no encarnado. Não permanecem no espírito porque é material. Mas esse espírito vai usar esse encarnado até o último momento, para depois entregá-lo para outros, porque já não serve mais para ele. Quais são esses outros? Quando o encarnado, diante de toda a tragédia que ele mesmo construiu, opta pelo suicídio. Esse espírito vampirizador não precisa mais daquele encarnado, ele vai procurar outro. Mas existem espíritos que se aproveitam do processo do suicídio para escravizar aquele que acabou de se matar, de ser assassino de si mesmo. Porque ele carrega uma consciência de culpa. E a consciência de culpa é porta aberta para ataque de espíritos. Muito bem. Quais os mecanismos utilizados para expelir o fluido mal? O trabalho de passe, como eu disse, realizado por pessoas boas. Expulsa o fluido mal com o auxílio de um fluido melhor. O trabalho de passe é suficiente? Eu vou lá na Seara, vou receber passe do pessoal preparado, pela Lília, pela Sônia, eu sei que eles são responsáveis. É suficiente? Nem sempre. É preciso agir sobre o espírito que foi retirado. Aí entra o papel dos dialogadores, aqueles que são treinados para conversar com esses espíritos. E nesse processo, falar com os espíritos traz resultado? Muitos falam com espíritos, mas nada conseguem, porque não tem autoridade moral sobre esses espíritos. E vão falhar na sua intenção de libertar o encarnado e libertar o espírito. Porque não é só libertar o encarnado, o espírito precisa ser libertado também. Porque a ligação entre os dois é muito forte. Se liberta apenas o encarnado e se esquece do espírito, ele fica mais irritado, ainda mais aborrecido ainda. E é necessário entender que na realidade, a grande vítima, o grande sofredor, aquele que está em grande angústia é o espírito. E o encarnado é apenas o mecanismo que permite que esse sofrimento continue. Então falar com o espírito exige conhecimento. Para ele desistir dos maus propósitos, você não pode obrigá-lo. Ninguém é obrigado a nada, você precisa convencê-lo. E aí entra o diálogo, que é delicado, que não é violento, que não é acusatório, que não é condenatório. Exige preparo de psicologia até. Amor, bondade, prestar atenção na história do espírito. Respeito por ele. Ampará-lo, orientá-lo, tratá-lo e encaminhá-lo. Quando o dialogador faz isso, ele faz todo um tratamento de libertação do encarnado e do próprio espírito. Quando ele é bem sucedido, ambos se libertam, ambos se curam e ambos seguem a sua jornada evolutiva. Com uma grande diferença: o encarnado, ao se sentir livre, ao se sentir mais equilibrado e tranquilo, pode voltar a fazer as mesmas bobagens de antes, e aí virão outros espíritos, não mais aquele. Não mais aquele. Quando o espírito liberta por si mesmo, o encarnado está liberto, mas não impede que ele arrume outros companheiros na espiritualidade. Quando é que o trabalho fica mais fácil para nós que aqui estamos? Quando o obsidiado, aquele que é vítima, compreende a sua situação e colabora. Olha, você precisa fazer tal coisa, você precisa fazer tal coisa. Dá toda uma instrução, toda uma orientação. Mas ele não faz. Ele não faz. Ele acha que isso é bobagem. Ele acha que isso não faz sentido. E aí, torna difícil o nosso trabalho. Quando ele colabora com a boa vontade e com a prece, o Evangelho no Lar, por exemplo, isso facilita tremendamente o nosso trabalho. Porque há muitos espíritos que chegam para nós e dizem assim: o que é que vocês fizeram que eu não consigo mais fazer com ele ou com ela aquilo que eu fazia antes? Porque está tão difícil para mim. Me ensina isso. Eles falam isso para a gente. Qual foi a mágica que vocês usaram ou a feitiçaria? E não usamos nada, apenas orientamos o encarnado fez. E aí ele cria um campo em torno dele que o espírito não consegue penetrar. Mas se ele não faz, se ele não segue as orientações, porque são orientações, não são imposições, continua tudo do mesmo jeito. Pode vir tomar passe aqui a vida toda, porque ele vai continuar insistindo no seu processo. Quando o trabalho fica mais difícil ainda, quando o encarnado já está seduzido pelo espírito, parece que ele nos escuta, parece que ele nos ouve, parece que ele entende a preleção, parece que ele entende a aula,
mas ele não colabora, porque o espírito já dominou, já está controlando, já está através do processo de hipnose, de magnetização, bloqueando a vontade do encarnado. E ele se afasta da assistência, não vou mais. Não preciso mais disso. Isso é bobagem. E essa assistência que ele está recebendo, ele deixa de receber, ele se entrega totalmente ao espírito. E aí ele segue a sua vida controlado por espíritos. Por isso que nos ensina Paulo que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunha. Espíritos à nossa volta. Como é que é essa nuvem, Antônio? Você já viu no final de tarde aquela nuvem de pernilongo? Nossa, passei por isso. Já viram isso? Entra ali. E agora imagine esses pernilongos espíritos. Estão nos cercando o tempo inteiro. Como é que nós nos libertamos deles? Às vezes nós tentamos sair e eles nos acompanham. Não é assim? Aí você diz assim, eu tenho um cheiro que atrai esses pernilongos. Não é assim que a gente pensa? Não deixa de ser verdade. Há algo em torno de você que os permite te acompanhar. É a mesma coisa. Portanto, a fascinação, que é um outro processo, o último estágio da obsessão, é quando ela vai controlar por completo o espírito. O encarnado, ele está como que iludido, em êxtase. Eu me sinto tão bem com algo ao meu redor que você pode falar o que quiser, ele não vai acreditar. A fascinação é mais intensa, mais perigosa que a subjugação. O que é a subjugação, na verdade? Quando alguém vem aqui ser atendido e se joga ao chão. O espírito joga-o ao chão. E ele se debate, ele tem convulsão, ele tem problemas sérios. Isso é uma subjugação, ele não tem controle sobre o corpo. A fascinação não faz isso, mas ela é pior. Porque é como um encantamento, onde você não consegue mais enxergar o mal que o outro está lhe fazendo, e você entende isso como um bem. Portanto, exemplo de fascinação e subjugação. No processo de fascinação é quando você se entrega totalmente às drogas, por exemplo. E você procura o mesmo prazer inicial e não consegue mais, mas você ainda tem essa lembrança e fica procurando por si mesmo campos energéticos que possam te dar aquele prazer do início. Em todos os casos de ação dos espíritos, todos, a prece, a oração, de coração, não é petitório. Pai amado, me ajuda, me socorre, por favor. Não é isso. Não é isso. A prece é um meio que nós dispomos para demover, para fazer com que o espírito obsessor se afaste de você. E dessa forma, como é que eu faço? Senhor, eu sei que eu sou um espírito que tem muitas dívidas. Eu sou um espírito que causou grande sofrimento e dor. Mas eu vos peço, permita-me continuar me tornando uma boa pessoa. Você vai se iluminando de dentro para fora. E quando você se ilumina de dentro para fora, a ação do Espírito, através dos fluidos que ele está cercando você, não tem efeito. Mas isso tem que ser contínuo. Tem que ser um processo em que você se obriga no início. Depois é automático. Você já acorda em prece. Não uma prece que você repete, mas o seu pensamento está mais equilibrado, você está mais centrado, você se condói por algo que aconteceu, você procura ajudar de alguma forma. É algo que sai de dentro de você, não porque querem, mas porque você sente. E isso vai te libertando desses espíritos, do processo de fascinação. E assim, nós vamos entender que o espírito atua na obsessão com a ajuda do seu perispírito, com a energia que ele emite. E ele vai identificar a energia dele com a do encarnado. E quando os dois se enlaçam, é como uma teia que vai fazendo com que os dois fiquem cada vez mais unidos, mesmo contra a vontade de cada um de nós. Nós não queremos, mas já estamos sendo vítimas. A obsessão, a possessão, a subjugação é definitiva? Não é. Ela é temporária, mas não podemos dizer quanto tempo dura. Não há processo obsessivo definitivo. Todos nós um dia nos libertaremos deles. E assim nós continuaremos avançando, crescendo como espíritos, melhorando a cada dia.
E o Espírito toma conta do nosso corpo. Porque como encarnado, ele vai falar pela nossa boca, ele vai falar, ver pelos nossos olhos, ele vai controlar pelos nossos braços e como se ele estivesse vivo. Ele assume o nosso corpo por um tempo, mas assume. E é nesse momento que nós vemos os assassinatos, as violências. E a pessoa depois, quando volta, diz assim: eu não sei o que eu fiz. E não sabe disso. Parece que eu entrei num sono profundo e eu não vi nada do que eu fiz. Portanto, essa é a nossa aula. Passei 5 minutinhos, mas está dentro do prazo, diante da importância do tempo.